para poder fazer a revolução, seriam os mesmos que acusaram Moisés lá em Êxodo 2. Quando Moisés, carregando o povo ali para fora do Egito, a primeira acusação que ele sofreu foi: peraí, mas com que autoridade você se coloca como nosso líder? Olha que interessante, a lei escrita não fala, mas a lei oral fala que eram os dois mesmos sujeitos que desde lá de trás estavam dando uma dor de cabeça para Moisés, questionando a sua autoridade. É aquela pedra no sapato. Como é que você se coloca sobre o juiz, sobre o nosso juiz? Quem te pôs homem e príncipe sobre nós? Já o Midrash Tanhumá diz o seguinte: Corá e o juízo do tzitzit. Eu achei isso muito interessante, por isso que eu estou com o meu tzitzit aqui ainda. Geralmente eu tiro porque fica muito calor depois do serviço da Torá. Mas olha aqui, você reparou que no Êxodo, no Números capítulo 15, a última parte do capítulo 15, é a instrução do tzitzit? Olha aí na sua Bíblia para você ver. No Números 15, 37, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos assim sereis ao vosso Deus. Meu irmão, olha que interessante. Por que Deus deixou a instrução do tzitzit, que é isso aqui que eu estou usando, vir logo antes do evento lá de Corá? Você vai descobrir no argumento que Corá usa quando ele vai acusar Moisés. Quando ele chega com Moisés, para Moisés, com os 250 homens, olha o argumento que ele diz, olha o que ele diz para Moisés, aqui no verso 3. Se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: basta! Olha que arrogância, olha que intrepidez. Isso em hebraico é assim, estou por aqui com vocês. A expressão em hebraico é Rav Lachem, estou cheio de vocês, literalmente, né? Basta de vocês, estamos cansados de vocês, não aguentamos mais vocês. Porque toda a congregação é santa. Olha o argumento dele. Toda a congregação, Moisés, é santa. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Meus irmãos, o argumento de Corá é até muito lógico. O que ele está alegando aqui? Moisés, por que só Arão e os seus descendentes podem exercer o sacerdócio? Por um acaso todo mundo não é santo? Por um acaso todos nós não vimos lá a nuvem no Sinai, não ouvimos os trovões, não vimos a manifestação da glória de Deus? Por um acaso todos nós não vimos ali o fogo consumindo o topo da montanha? Todos nós somos santos. A santidade em Israel é algo coletivo, segundo Corá. É algo que aconteceu. Todos eram santos. Kulam Kedoshim, eles falam. Engraçado que essa é a porção do Eduardo. Essa é a porção do Bar Mitzvah do Eduardo. E a gente costuma chamar o Eduardo de Kedoshim, né? Porque é Kedoshim. Mas esse argumento, Kedoshim são santos, todos são santos. Por que vocês acham que podem se exaltar sobre nós? E aí que eu entendi por que o mandamento do tzitzit foi colocado versículos antes, para que o judeu se lembre e encontre a resposta. Meus irmãos, o que o mandamento do tzitzit, que é isso aqui, ó, essa franja, está vendo esse cordão azul entrelaçando todos os outros? O pessoal de casa vai ver com mais detalhes, ó, um cordão azul que entrelaça os outros. Esse cordão foi colocado nas pontas das vestes de todo homem de Israel, para que todas as vezes que ele olhasse para aquelas franjas balançando ao seu caminhar, ele se lembrasse de quê? De obedecer os mandamentos de Deus. Você leu lá, Números 15, a partir do 37. De não andar segundo as intenções malignas dos seus corações, aos quais eles estavam andando. E para que eles cumpram toda a palavra de Deus, e para que eles fossem santos. O tzitzit me ensina que a santidade, ela não é coletiva. A santidade é algo individual.
A santidade é algo conquistado a cada dia. A santidade é algo que você investe agora para colher amanhã. A santidade exige renúncia. Muitas vezes, sofrimento. Não é fácil ser santo. No mundo que estamos, mas não é impossível. A Torá declara, não é impossível. Está ao nosso alcance, as palavras de Deus a Moisés, que Paulo repete, está ao teu alcance a santidade de Deus. Mas não é algo coletivo. Não se apoie, não se esbarre, não se deite na santidade de outras pessoas. Não confie na vida com Deus que o seu pai tem, que a sua mãe tem, que o seu irmão tem, porque essa santidade que essas pessoas têm, não servirão de nada entre você e Deus. Deus requer de cada um de nós um chamado, uma busca individual. A coletividade, eu sempre disse isso aqui, a uniformidade, a coletividade, ela não é de Deus. A democratização do poder não é algo que vem de Deus. Foi o que Corá tentou fazer, o falso argumento dele. Mas todo mundo aqui é santo, mas todo mundo aqui tem capacidade, todo mundo consegue, todo mundo pode exercer o sacerdócio. Chegou lá com 250. Para que ele chegou lá com 250? Para substituir o quê? Toda a classe sacerdotal de Israel. Colocaria aqueles homens ali no lugar de Arão e os seus familiares, e os seus descendentes. Não é assim, santidade não é algo coletivo. Né? Várias vezes nós temos Paulo, lá em Coríntios, falando, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você não herda a santidade de ninguém, você busca a sua própria. Né? Eu lembro que há alguns anos, era muito comum aqui em Belo Horizonte a figura do profeta. Né? E esse profeta era uma pessoa que não era vinculado a nenhuma igreja, não era vinculado a nenhuma congregação, não era vinculado a nenhuma casa, e que recebia palavras para pessoas que os procurassem. E a casa desses profetas, a maioria eram mulheres, a casa dessas profetisas estavam sempre cheias de pessoas. Pessoas que iam ali buscando palavra, buscando revelação, buscando não sei o quê. Ou seja, na verdade, o que essas pessoas correm o risco de entrarem num ciclo vicioso, de depender da santidade do outro. Então ele acha que ele recebendo palavras proféticas de mês em mês ou de semana em semana, vai suprir uma necessidade pessoal que ele tem que ter perante o Senhor. Isso não existe. Claro que Deus pode usar uma pessoa que você não conhece para te dar uma palavra, mas isso deve ser algo esporádico, isso é exceção à regra. A regra é você busque ao Senhor. É Deus usando a liderança que Ele colocou sobre a sua vida para te guiar, para te admoestar, para te ajudar nessa caminhada. Não é? Deus não levanta em cada congregação profetas, mestres, apóstolos, evangelistas, pastores, à toa. São pessoas incumbidas de te abençoar. Mas vamos avançar aqui. Então, o tzitzit é um lembrete que o argumento de Corá estava um argumento falso. Não existe santidade coletiva. Não é? Isso não existe. Bom, Corá, ele se junta a pessoas que já tinham problemas com a autoridade de Moisés. Gente, é sempre a mesma coisa. Na química, né, nós falamos que os semelhantes se atraem, né? E realmente é verdade. Atrai. Um rebelde, ele atrai o outro rebelde. Um perturbado atrai outro perturbado. Aquele que incita, contém